What's up, folks? E aí, pessoal? Estamos aqui para a nossa quarta aula, que na verdade é quinta, porque começamos com ICT 00. Eu acho que já havia dito isso. E para a apresentação de hoje, nós vamos falar da Double Purge, ou simplesmente pegando a mínima do dia em Nova York. Essa aula saiu um pouco mais tarde porque eu estava simplesmente sem inspiração. Mas ontem de madrugada acabei despertando e desatei a assistir todas as apresentações anteriores. E, incrivelmente, me inspirei com as minhas próprias apresentações. Isso porque ah, percebi que eu estou a transmitir, pelo menos para mim foi o que eu senti. Eu estou a transmitir exatamente aquilo que eu quero, ou melhor, exatamente aquilo que eu pretendia transmitir, não é? Então, isso me levou a voltar para o passado. No tempo em que eu estava a tentar aprender ou estava à procura de uma metodologia de análise gráfica que me desse consistência, né? De um modo de olhar esse mercado de uma forma consistente, que me desse resultados consistentes, assim é que é. E se você está nessa mesma situação, está à procura de uma forma de análise, de interpretação ou de trading que te dê consistência ou que responda pelo menos às tuas perguntas, não é? Ou às suas dúvidas. Se você for essa minha pessoa do passado, eu estou aqui para te dizer, por favor, te imploro, assista desde a aula 00, reveja se já assistiu, porque isto é tudo que você precisa. Eu quero te tirar toda dúvida se isto resulta, se isso dá certo, se isso é consistente. Eu estou a garantir-te que se dedicares o teu tempo a tentar aprender o que eu estou a ensinar aqui, a tentar entender exatamente ah, como é que eu opero, qual é a psicologia atrás disso, qual é o trading plan, qual é a gestão de risco, como é que ele olha para o mercado, simplesmente você vai ver a sua curva de desenvolvimento dentro deste mercado a se distanciar da tua pessoa de hoje, não é? Então, se você realmente está à procura de consistência nesse mercado, eu pelo menos faço a minha parte de dando a garantia, porque, sinceramente, o que faltou-me lá no passado é alguém me dizer, e aí, cara, insista em ICT. Continue nisto, porque isto realmente resulta. Sempre tive dúvidas se ICT realmente resulta, sempre tive dúvidas sobre price action, sempre tive dúvidas sobre SMC, sempre tive dúvidas sobre Wake Off. Por isso que eu aprendi praticamente tudo isso. Então, eu quero te livrar desse sufoco de você estar ainda à procura, te dando garantia de que com o ICT, se você realmente entender como é que isto aqui funciona, como é que essa metodologia funciona, te dou a garantia total de que você será consistente neste mercado. É o que eu queria dizer no início disso e ainda acrescento, só para sairmos disto. Se acha que eu ia fazer aulas de 10, 15, 20 minutos, 35 minutos ou aulas com tempo delimitado, esqueçam, isso não vai acontecer. Porque eu vou falar de tudo o que é necessário sem limitação e um pouco do que não é necessário. Então você tem que ser capaz de colher exatamente aquilo que eu quero transmitir para você. E isso aí não vai ser fácil ou logo de primeira não vais conseguir. Daí a necessidade, daí que eu estava a implorar, a pedir-te que assista desde a aula 00, porque eu quando assisti aquilo, simplesmente, eu porque já entendo sobre isso, né? Por isso que eu me inspirei, mas ao mesmo tempo tive uma análise crítica de eu perceber que, na verdade, é exatamente isso que todo mundo precisa, está à procura. É exatamente isso que eu estou a transmitir aqui e que era o meu plano desde o início, transmitir esse tipo de conhecimento, não é? Então, conforme eu já havia dito, hoje vamos falar de Double Purge, pegando a mínima do dia em Nova York.
Vamos lá olhar para GBP/USD no dia 27. Vamos lá só ativar isto daqui. Ok? No dia 27/8/2025. ah, Na manhã do dia 27, que é amanhã de hoje, na manhã de hoje, acordei e o mercado estava desse jeito. Aí eu tive a ideia, já que eu estava inspirado. Deixa lá eu colocar isso e vamos fazer uma aula acerca disso, né? Já imaginava mas exatamente, mais ou menos o que ia acontecer. Ou eu já tinha uma expectativa sobre o mercado, era só eu esperar e ver se o mercado realmente faria exatamente aquilo que eu esperava. Se não, teria deixado de lado, né? Então, ah, na manhã de hoje, em GBP/USD, novamente, inicialmente demarcamos a Recent Range. Já expliquei o que é Recent Range nas apresentações anteriores. A Recent Range, que era formada pelo Previous Week High, Previous Week Low. E dentro dessa Recent Range, temos também a Previous Day High e a Previous Day Low. Mínima da semana passada, máxima da semana passada. Lembre-se, quando nós estivemos a falar de liquidez, dissemos que as mínimas e máximas históricas são liquidez. E é o que exatamente eu demarquei aqui. Pontos de liquidez, não é? Falamos disso nas aulas anteriores, ou nas apresentações anteriores, não é? Então isso é o que eu conseguia ver em GBP/USD. Imediatamente fomos para, ou melhor, fui para o par correlativo. Esse é o primeiro passo de uma das apresentações que nós tivemos anteriormente. E o primeiro passo era identificar o seu ou par correlativo daquilo que você quer analisar. E o par correlativo do GBP/USD é o Euro/USD, para deixar o DXY, né, que é o índice do dólar. Vamos deixar aquele de lado, por enquanto, não é? Então, conseguimos ver nós aqui que tem essencialmente a mesma estrutura que o GBP/USD. Isso porque são pares correlativos. Eu já expliquei o que é par correlativo nas apresentações anteriores. Então, previous week high, previous week low, previous day high e previous day low. São as marcações que nós fizemos ou que fiz para EURUSD na manhã de hoje, que é essencialmente a mesma coisa que aconteceu lá. Acontece que até este momento, que era a sessão de abertura de Londres, o mercado de Euro-USD já havia tirado liquidez neste ponto. Podemos ver isso exatamente aqui. O Euro-USD já havia tirado liquidez neste ponto, que era liquidez existente no, na mínima do dia anterior, previous day low, não é? Sendo que o GBP/USD simplesmente não havia tirado essa liquidez. Até este ponto, já conseguimos buscar uma narrativa ao ponto de buscar algum tipo de ponto de entrada, que seria, logicamente, se o mercado eh, simplesmente, ok, eu tenho que aprender aqui mesmo a usar isto aqui, mas tudo bem. Simplesmente, nesta circunstância em que nos encontramos na sessão de abertura de Londres, o mercado simplesmente quebrasse a estrutura, no sentido contrário da tomada de liquidez, e viesse retestar uma order block ou uma break block, ao ponto de esperarmos que o mercado vá de encontro com outras zonas de liquidez. E deste lado, em GBP/USD, simplesmente o mercado não conseguisse, ah, digamos, romper ou violar essa previous day low. Então estaríamos numa situação de ter uma SMT, uma divergência, no sentido de distribuição do preço. Falamos disso anteriormente. O segundo passo era esse. Depois da identificação do par correlativo, falo das apresentações anteriores, novamente. Então, depois de identificar os pares correlativos, aqui já havíamos identificado GBP/USD e EUR/USD. Tudo bem. Esperamos uma divergência na distribuição do preço em relação à recent range. Qual é a recent range? Previous week high mínima
desculpa, máxima da semana passada e mínima da semana passada. Temos também a interna, que é mínima do dia anterior e a máxima do dia anterior. Então, isto que está a acontecer aqui já é o início de uma divergência na distribuição do preço, porque simplesmente o mercado num tirou liquidez e no outro não. Num fez uma low e no outro não. E sendo pares correlativos, não existe explicação nenhuma para este aqui fazer uma coisa e o outro não fazer, a não ser a intervenção dos bancos centrais, dos manipuladores do mercado. Então, estou a voltar a repetir aquilo que nós falamos anteriormente, que SMT usamos para identificar pontos de liquidez que houve participação dos bancos centrais, ou dos big players, ou dos manipuladores, para bem dizer. Não é? Então, vamos lá tirar isso de timing. Então, até então, eu aguardava por duas situações. O mercado, neste ponto, manter essa previous day low, quebrando estrutura, no sentido contrário, para potencialmente me dar entrada e se calhar ir até o previous day high. Eu aceitava isso. Só se, aqui também porque o mercado já havia dado início a esse movimento, mas isto seria válido só se, tomada de liquidez que já aconteceu, o mercado quebrasse a estrutura no sentido contrário da distribuição de preço, voltasse a retestar e desse continuidade. Isso porque também estávamos na sessão de abertura de Londres, então para mim seria válido se isso acontecesse. Apesar de que eu ia perspectivar chegar apenas no previous day high, porque o que foi eh, violado neste lugar ou neste ponto foi o previous day low. Então a perspectiva é chegar no previous day high, não é? Então essa é a narrativa que eu tinha no período da manhã, né? A outra coisa que eu estava à espera de acontecer, não é? Era o mercado simplesmente continuar a ter tirar liquidez existente no previous weekly low. E esse era o setup, ou é o setup para mim preferencial, que me era preferencial, para bem dizer. Então o mercado depois poderia voltar e quebrar a estrutura no sentido contrário da tomada de liquidez, o reteste, e eu iria à procura do previous week high, tirando parciais no previous day low, day high, para bem dizer, não é? Enquanto este tirasse liquidez do previous week low, eu queria ver este mercado do GBP USD tirar liquidez da previous day low, mas mantendo a previous week low, fazendo uma espécie de SMT, divergência no preço. Esse fez uma coisa, Euro USD fazer uma coisa que o GBP USD não fez. Automaticamente teríamos a divergência na distribuição de preço, que é o famoso desculpa, SMT, não é? E que me daria a entender que este movimento daqui houve intervenção dos manipuladores, por isso que esse veio tomar liquidez da previous week low e este não. É exatamente o que eu estava à espera, até que não havia nada. Eu só marquei as minhas zonas de interesse, né? Os meus pontos de liquidez, para bem dizer, e simplesmente criei narrativas daquilo que eu pretendo ver o mercado a fazer. Não vou obrigar o mercado a fazer, mas estou a dizer para mim mesmo, ou disse para mim mesmo, né? Que se isto acontecer, vou ficar à espera disto aqui acontecer. E se isso acontecer, eu vou dar entrada exatamente neste ponto. São aspectos probabilísticos baseadas simplesmente no mercado, porque eu não, não quero que o mercado faça isso. Eu quero ver se o que o mercado vai fazer em relação a esses pontos que eu marquei aqui. Essa é a resposta. Eu fico à espera, volto a repetir, do mercado, ou melhor, de ver o que o mercado vai fazer em relação aos pontos de liquidez que eu marquei no gráfico. Então, até este ponto, eu tinha essas duas perspectivas. O mercado de Euro USD simplesmente
porque ele já está próximo, principalmente por conta disso, simplesmente manipular a previous week low e o mercado de, desculpa, e o mercado de GBP USD simplesmente manipular a previous day low, mas mantendo a previous week low, que é a mínima da semana anterior. Tinha essas duas perspectivas e assim que começou, ou melhor, assim que o mercado começou a mostrar os sinais a quais ah, eu estaria à espera, para bem dizer, eu comecei a gravar a tela. Por isso que no próximo take, ou no próximo slide, vocês vão ver exatamente o que eu fiquei à espera de acontecer para dar entrada no mercado. Mais ou menos por aí, né? Ok? Então, o que eu simplesmente estava à espera aconteceu. Ou uma das coisas que eu estava à espera aconteceu. O que aconteceu? O mercado simplesmente, o mercado de Euro e USD simplesmente veio tirar ou tomar total liquidez da previous week low. Não é? Volto a repetir. Isso ainda dentro da sessão de abertura de Londres. O mercado veio deixar a mínima de Londres exatamente aqui. Exatamente ali. Tirando liquidez da previous day week em Euro e USD. Em contrapartida, no mesmo momento, GBP/USD simplesmente não foi capaz de vir tirar a previous week low, criando uma divergência na distribuição do preço, que nós chamamos de SMC, não é? Então isto seria mais ou menos assim. SMT, não SMC, não é? Então, o segundo passo já está concluído. Em relação à recent range, previous day, ou mínima da semana passada e a máxima da semana passada, houve divergência na distribuição de preço. Em outras palavras, houve SMT dentro ou em relação à recent range. Então, até aqui, eu já começava a aguçar meus olhos. E o que eu esperava? Esperava literalmente que o mercado mostrasse algum sinal de reversão para potencial entrada e garantir a continuidade. A mesma coisa acontecia, ou a mesma coisa esperava aqui, que o mercado simplesmente viesse quebrar essa estrutura que veio tirar liquidez, né? Conseguimos ver que, pelo menos em H1, né? O mercado começou a mover-se em direção à liquidez a partir daquele ponto. Então, assim que o mercado quebrasse essa estrutura responsável por tomar a liquidez, eu ia esperar reteste em uma zona e comprava. Essas são as duas narrativas que eu acabei criando através daquilo que o mercado fez em relação aos pontos de liquidez que eu havia marcado. Isso tem que ser frisado. Então, conforme eu disse, ah, o que vem a seguir é o vídeo. Vou tentar relatar exatamente aquilo que eu estava a fazer. Não tinha como falar no momento, porque estava ocupado, estava num lugar com barulho, mas consegui gravar a tela na esperança de eu conseguir relatar exatamente aquilo que ah, eu fui fazendo. É aí onde entra o que nós vimos como tema de hoje, que é o Double Purge. Então é o que nós veremos ah, na gravação de tela que eu fiz a seguir. E aí, pessoal, estamos aqui para narração daquilo que eu estive a ver, né? No Euro USD, dado a análise que foi feita anteriormente.
Então, até este ponto foi quando o mercado, essa linha cinzenta que estão a ver aí, foi onde o mercado tirou a previous week low. Então, essa linha cinzenta é a previous week low, sendo tirada exatamente na última sessão, ou melhor, no fim da sessão de abertura de Londres. Então temos aí marcada já a London Open Low, que seria a que está azul, né? Azul e a escrita a laranja. Então seria a London Open Low, que é a mínima da sessão de Londres. E agora estou a marcar, ou estava a marcar a sessão, ou melhor, a London Open High, que seria a máxima de abertura de Londres. Então, neste ponto, eu já estava à procura da Double Purge. Até escrevi mal aí. Da Double Purge. A Double Purge ocorre essencialmente entre a sessão de Londres, de abertura de Londres, e a sessão de abertura de Nova York. Os horários já indiquei anteriormente em uma das apresentações anteriores, para bem dizer. Então, ocorre entre esses dois. Então, o que acontece? O, a seção de Londres vai em busca de um certo tipo de liquidez. Nessa circunstância, nessa situação específica, a seção de abertura de Londres foi atrás da mínima da semana anterior, que é essa linha ah, cinzenta, conforme eu disse. E o que acontece? Assim que termina a sessão de Londres, da abertura de Londres, na verdade a liquidez é tomada no final da sessão de abertura de Londres. O que é que acontece? O mercado simplesmente respira, retrai. E exatamente na abertura da sessão de Nova York, né? Na abertura da sessão de Nova York, o mercado simplesmente impulsiona ou é impulsionado a tirar a mínima de Londres. Mínima nessa situação específica, porque se fosse o contrário seria a máxima. Então, conseguem ver aí que coloquei a linha horizontal exatamente às 7, que é a abertura de ah, Nova York, né? Sessão de abertura de Nova York. Então, foi neste momento que foi tirada a liquidez existente ou os compradores que existiram na sessão de abertura de Londres. Então, esse é o nosso double purge, porque tirou-se liquidez da previous week low, agora voltou-se a tirar liquidez da London Open Low, da mínima de Londres. Então, isso acontece em frações de segundos. Quase que em high time frame é simplesmente imperceptível, não é? Isto aqui em H1 pode ser um único candle, ou em H4, não interessa, um único candle, não é? Mas nós conseguimos ver, quero que percebam essa parte, que a sessão de abertura de Londres terminou exatamente nessa linha azul onde vem London Open Low. Então a mínima é que veio, ou melhor, a sessão de Londres é que veio tirar a previous week low, que é a linha cinzenta. Foi o que aconteceu, né? Conforme os slides que nós vimos anteriormente. Depois disso, houve um certo descanso até a abertura de quê? De Nova York. A abertura de Nova York às 7, nessa linha horizontal que vocês conseguem ver, foi quando imediatamente, de forma muito rápida, como se fosse um gap, não é? Tirou-se a liquidez existente em Londres, sendo que a Londres já havia tirado a liquidez majoritária, que é the previous week low, por isso que chamamos de double purge. Então, assim que o mercado tira a liquidez, eu começo a buscar qualquer tipo de mudança de microestrutura. Acabei entrando até em M1, porque essas coisas são muito rápidas. Se você olhar em M5, é capaz de não pegar a operação ou não pegar essa entrada. Então, é assim como eu consigo entrar em operações com um risco retorno absurdo que acabam que verão aqui, não é? É assim como eu uso a Double Purge.
Isso acontece várias e várias vezes. É só ir para o mercado e ver. Se você olhar para aí, risco retorno de um para praticamente 10, 9,5, 9,5. E onde é que está a minha entrada? Exatamente neste ponto marcado. Não é? Então, é mais ou menos isso que é a Double Purge. Não tem muito segredo. É só tirada de liquidez dupla, posso chamar assim. Não é? Ou impulso duplo. Então, já identifiquei aí a Fair Value Gap. M1 já havíamos identificado essa mudança, essa microestrutura que estamos a ver aí, essa linha cor de laranja, mostra que M1 ele quebrou a estrutura, no sentido contrário da tomada de liquidez da abertura ou melhor, da low de Londres, da mínima de Londres, da seção de Londres, né? Aí já estava a colocar a Gamebox para encontrar 50% daquilo, porque tinha algo de interessante que meus olhos já haviam visto que eu queria confirmar naquele momento, não é? Então essa é a Gamebox que simplesmente eu queria essa linha do meio com tudo isso que eu fiz aí. Estás a ver? Que é 50% dessa Fair Value Gap. E o que eu estava à procura. Então, quando voltamos em M1, conseguimos perceber que exatamente aí onde está o meu mouse, onde tirei essa linha amarela, é onde iniciou a sessão de abertura de Nova York, às 7, horário de Nova York, canto inferior direito. Então eu queria que o mercado fosse acima daquele ponto. Foi acima daquele ponto e ainda fez mais. Em M3 ele está à procura, ou melhor, já estou à procura da quebra de microestrutura, porque aquilo só fechou acima da previous, ou melhor, acima da abertura da seção de Nova York. E o que eu estava à procura neste time frame, at least, M3, era uma quebra de estrutura. Então, fora a Inverted Fair Value Gap com 50%, nós temos essa Fair Value Gap que foi criada recentemente. E coincidentemente, é o que eu estava a ver. Queria que o mercado voltasse rapidamente para esta zona, mas coincidentemente, a, o início da Inverted Fair Value Gap foi coincidir com 50% da Fair Value Gap, tornando uma sobreposição, uma zona de sobreposição de gaps, que é um lugar muito atrativo para o mercado. Por isso que eu acabei colocando buy limit. Estava uh, já com posicionamento no mercado para tal. E Purge and Revert é uma coisa muito rápida, é uma coisa de poucos minutos, não é? E que a posterior quando você olha aquilo como se fosse uma simples fake out, né? Porque simplesmente a sessão, volto a repetir, Purge, Double Purge, desculpa, a sessão de abertura de Nova York tira liquidez da sessão de Londres, de abertura de Londres, sendo que a própria sessão de abertura de Londres já tirou liquidez a liquidez principal, né? Que seria a previous week low, a mínima da semana passada, segundo aquilo que nós vimos já anteriormente nos slides anteriores. Anteriormente nos slides anteriores. Essa coisa de narrar é um pouco difícil, mas espero que eu esteja a ser explicativo, porque não tem como. Não terei screenshot disso, eu tive que fazer vídeo, não é? Daquilo que eu estava a fazer. Principalmente por ser uma coisa rápida. Eu não conseguiria tirar screenshot ao mesmo tempo a analisar. Então, até esse ponto, eu já tinha em mente que assim que o mercado, porque estamos em M3, o risco retorno é bem baixo. Ou melhor, o risco é baixo, o retorno é alto, né? É um bom risco retorno. Então, eu já tinha noção que se o mercado revertesse
Aí acabei esquecendo mesmo de movimentar esse ponto de entrada, mas eu tinha noção de que o mercado, assim que o mercado retraísse, eu ia entrar exatamente na abertura dessa Fair Value Gap. Simplesmente porque, se olhar direito, à nossa esquerda, temos duas Inverted Fair Value Gaps. Então, se eu estendesse toda aquela Inverted Fair Value Gap para todas aquelas duas Inverted Fair Value Gap que nós conseguimos ver à esquerda, nesses dois candles que vieram tirar liquidez de Londres, tem aí duas Inverted Fair Value Gaps agora, né? São invertidos porque eram Fair Value Gaps, agora no sentido contrário são invertidos, né? Então, eles acabam coincidindo com a Fair Value Gap que nós vemos nesses um 2 3 4 candles e o quinto que está a ser formado agora de alta, nessa zona cinza. Então, esta zona cinza é a zona de interesse, já deixa de ser na sobreposição que eu havia visto em M3. Por isso que eu volto a dizer, só esqueci de mover isso aí, não sei por que que me deu. Mas verão, a posterior eu a dar entrada exatamente neste ponto. Aí já estávamos a marcar a Change in State of Delivery, que é a mudança no sentido de distribuição do preço, que seria o mercado simplesmente tirou liquidez e voltou ou quebrou estrutura no sentido contrário da tomada de liquidez. Eu sempre falo isso. Então, o que é que nós esperamos? Esperamos que o mercado volte para o nosso ponto de interesse, que seria uma Fair Value Gap, uma Broker Block ou uma Order Block. Estás a ver? E a única coisa que tínhamos que fazer aí é esperar. Essa era a nossa única tarefa. E é o que nós vamos ver nos próximos minutos. Eu já havia aberto a operação nessa Fair Value Gap que conseguem ver aí. E eu tinha noção de que o mercado, ou melhor, havia uma probabilidade do mercado não voltar até esse ponto. Então é? De baixo, né? Nessa Fair Value Gap de baixo. E simplesmente desse continuidade. Isso porque trata-se do Double Purge. E Double Purge tem muita força, conforme conseguimos ver, ou melhor, muita rapidez para bem dizer. Conforme conseguimos ver, ou conseguiremos ver, porque eu ainda lembro disso, o mercado simplesmente reage a essa zona, mas é imediatamente impulsionado para a nossa zona de origem. E está tudo bem com isso, por isso que eu entrei com lote de 50. Reduzi. Na verdade, eu não tenho 1000, eu queria por 100. Então 50 seria a metade. Esse buy limit, né? Então vemos o preço reagir à nossa Fair Value Gap, primeira Fair Value Gap, nesse caso, na verdade, segunda, porque a primeira é aquela que está em baixo. Então, simplesmente esperava que o mercado desse continuidade a partir daquele ponto, mas também aguardava o mercado possivelmente voltar à nossa zona de origem. Por isso que eu entrei com 50 e não com 100, que seria a totalidade da minha operação, né? Da abertura para a minha operação, o de lote para a minha operação. Estás a ver? Então, foi exatamente o que aconteceu. O mercado mostrou força para voltar a nosso ponto de origem, a nossa Fair Value Gap, a qual nós estávamos à espera. E assim que o mercado chegou na nossa Fair Value Gap, simplesmente eu abri mais uma operação. Conseguem ver que saiu de 50 para 100 o lote, tendo assim todas as minhas posições posicionadas no mercado. E agora não cabia a mim, mas sim ao mercado em fazer o seu trabalho. E inicialmente nos deu exatamente aquilo que nós estávamos à espera, não é? E foi exatamente o que aconteceu. E cá estamos nós para o resultado daquilo que foi nossa análise. Conseguimos ver aqui Previous Week Low, exatamente a Double Purge, né? Isso aqui aconteceu em M3, vamos lá observar isto como deve ser. Então temos aqui a Double Purge e se eu fizer isto daqui, veremos as duas entradas que nós fizemos na Double Purge, a primeira de 50 que foi na segunda Fair Value Gap
E a ok, execution, né? E a segunda que foi no reteste da primeira Fair Value Gap. As duas entradas estão aí. Tem esta primeira entrada e tem esta segunda entrada. E o que o mercado fez? Simplesmente despencou a partir dali. Até que desta vez ele deu inúmeras oportunidades, porque eu vejo isso como oportunidade. Acredito que talvez em high time frame seja possível de ver isso. Mas simplesmente o mercado afastou-se da nossa double purge. Lembrando que até então ainda não alcançamos o nosso objetivo, que seria a previous day high, primeiro, e por fim a previous week high. Mas até aqui já podemos ou colocar um break-even e tirar parciais na previous day high, ou tirar parciais aqui mesmo. É um por quanto? Desculpa. Parciais aqui seria 1/3. Já, o mais recomendável seria. As primeiras parciais nós tiramos sempre em 1/3. Isso é uma regra. Aliás, isso não é uma regra, é uma obrigação. Depois começamos a tirar nos topos que nos interessam. É uma obrigação porque diversas vezes verás o mercado dar início ao movimento e simplesmente vir-te tirar para continuar a ir nos pontos a quais você queria chegar. Então, quando você tira parciais e coloca no break-even, numa situação dessas, simplesmente você está se a proteger dessas circunstâncias. Primeiro, vai sair com um lucro mínimo e segundo, não vai sair no negativo. Então, por experiência própria, aqui sempre tirar parciais em 1/3. Não é? Então é isso que aconteceu. E se olharmos isso, exatamente aquilo que eu estava a dizer, em high time frame, já dá para ver, M15 que deu certamente oportunidade de entrada, o mercado tirou liquidez com este movimento, mudança no sentido de distribuição exatamente aqui, voltou a retestar esta order block e deu continuidade. Mas eu já estava dentro do mercado, nem me importava com isso. Isso só me importava, mas é com o que ia acontecer. Então, para o dia de hoje, então, para o dia de hoje nós tivemos essa análise e que ainda está a decorrer, não é? Então, a nossa perspectiva é que o mercado chegue até este ponto. Então, vamos ver o que vai acontecer ao longo desses últimos 2 dias, quinta e sexta-feira, porque hoje é quarta-feira. Então, fiquem bem, acredito que, espero que tenha sido claro. Não se esqueça de entrar no grupo de Telegram, porque lá rola muita coisa em tempo real, né? E é isso. Nos vemos na próxima.